Olá, bom dia. Me chamo Dalila Martins de Moraes. Sou orientanda do professor Saulo César Saifer e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a aprendizagem expansiva por uma reconceituação pela teoria da atividade. É um artigo publicado no livro por Ijon Egstrom em 2003. O livro se chama Teorias Contemporâneas da Aprendizagem, né? Então, eu vou trazer uma breve introdução à perspectiva da aprendizagem, o que entende por aprendizagem, quais são os principais conceitos e relações relevantes ao texto. Um pouquinho sobre John Egstrom. Ele nasceu no dia 7 de dezembro de 1948, na Finlândia. Ele estudou psicologia na Universidade de Helsinki, onde ele obteve seu doutorado em 1979. É um renomado psicólogo e professor finlandês conhecido por suas contribuições para a psicologia cultural e a teoria da atividade. Desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na produção da teoria da atividade, numa perspectiva que aborda a atividade humana e a aprendizagem no contexto social e cultural, a chamada abordagem histórico-cultural. Bom, a perspectiva de aprendizagem ativa ela é influenciada por sua teoria de atividade, enfatizada na aprendizagem como um processo social e cultural que ocorre dentro de contextos complexos de atividade. Acredita-se que a aprendizagem ela é inseparável da participativa nas atividades humanas e que a resolução de contradições e as relações são partes integrantes desse processo de aprendizagem. Então, ele traz aí uma perspectiva da teoria da atividade, né? Na qual ele vai enfatizar vários processos sociais e culturais, né? Dentro de um contexto bem complexo que vai ser apresentado logo para vocês, né? E o que é que ele entende por aprendizagem? Ele diz que é um processo fundamental ligado à atividade humana. Então, a aprendizagem ela não se separa daquilo que o indivíduo faz, né? Ela não é um processo isolado, ela está relacionada à participação em atividades humanas. E essa atividade, ela tem que ser interagida, né, entre o indivíduo e o seu contexto social, trazendo um pouquinho para a sala de aula aquela aprendizagem que o aluno ele aprende, a aprendizagem escolar está relacionado ao seu cotidiano, à sua família, ao corpo docente, né, ao porteiro, à merendeira. Não é só o que ele aprende na sala de aula, o que ele também traz da família. Então, vários contextos socioculturais. Aqui estão os principais conceitos em relações relevantes nesse contexto, né? Egestrom, ele traz na sua pesquisa da teoria da atividade uma evolução em três gerações, né? A primeira, pesquisada por Vygotsky, que ele vai chamar de primeira geração, onde o sujeito, para ele ter um resultado, ele precisa de um artefato mediador. Então, entre estímulo e resposta, a gente sabe que tem ali é, algo imediato, que pode ser um instrumento ou pode ser um signo, né, que vai ser utilizado ali para o desenvolvimento cognitivo do ser. E aí ele é da segunda geração, que é a geração de Leontiev, né? Na qual ele vai mostrar já aí algumas comunidades entre o sujeito, o objeto e o artefato mediador, né? E aí, aqui está o que Egestrom falou, que são várias comunidades que vai trazer aquele resultado para aquele sujeito, né? Então, existe a comunidade escolar, existe a comunidade familiar, existe uma comunidade cultural na que ele está inserido. Então, esses vários artefatos, essas várias comunidades, é que elas vão trazer ali é, a aprendizagem, né, expansiva do ser. Então, ele traz isso. E aí, Egerton, ele diz que é importante ter quatro perguntas centrais para que isso ocorra, né? O que, o que é, aonde é, para que é, por quê, né? Que
precisa dessa aprendizagem, né? E aí, essa aprendizagem, ela vai tá ligada à teoria dele, né? E aí ele traz 5 princípios muito importantes que faz parte da sua atividade expansiva. E aí ele diz que essas 4 perguntas, junto com esses 5 princípios, essa teoria da aprendizagem com a teoria da atividade é que vai gerar a aprendizagem expansiva. Aí você me pergunta quais são esses 5 princípios, né? Deixa eu primeiro apresentar para vocês as 4 perguntas que ele traz, né? Quem são os sujeitos da aprendizagem? Por que eles aprendem? O que eles aprendem e como eles aprendem. Essas 4 perguntas, elas são centrais para o desenvolvimento da aprendizagem expansiva. E aí, os 5 princípios são o princípio da unidade básica de análise, o princípio da diversidade de vozes, o princípio da historicidade, o princípio das contradições como fonte de mudança, os princípios da possibilidade de transformações expansiva. Então, ali, vamos verificar a unidade da criança, né? As muitas vozes que ela escuta a voz de casa, escuta as vozes na escola, escuta as vozes da vizinhança, aí traz o princípio da historicidade, né? Tudo aquilo que vai fazer parte da sua história, do seu contexto familiar, do seu contexto cultural, do seu contexto social. Aí tem algumas contradições e fontes de mudança, né? Que a partir daquele novo saber, a gente sabe que vai acontecer ali uma transformação, né? Positiva, não podemos afirmar, né? E aí a possibilidade de transformações expansiva, né? Para que é que está acontecendo aquela dinâmica toda. E aqui ele traz um exemplo, né? Ele apresenta um exemplo no livro dele, né? No capítulo do livro, na qual ele fala sobre o desafio da aprendizagem no cuidado da saúde com as crianças de Hensick. E aí ele coloca lá, quem são e onde estão os sujeitos da aprendizagem? E aí ele apresenta que são os profissionais da saúde, os pais e as próprias crianças, porque elas aprendem para a melhoria da qualidade do cuidado com a saúde. O que elas estão aprendendo? Elas estavam aprendendo novos padrões de atividade cultural para colaborar e cooperar de forma mais eficaz. E como aprendem? Elas estavam aprendendo por meio de uma abordagem conhecida como Board Cross Labort. Eles estavam revisando, debatendo uma série de casos de pacientes registrados por pesquisadores com o objetivo de identificar as áreas para aprimorar os cuidados infantis e criar algumas soluções inovadoras para abordar esses desafios. Então, o que acontecia? É, os universitários estavam ali avaliando algumas crianças, encaminhavam para o hospital. O hospital estava já com aquela demanda regular, mas aquele quantitativo que a universidade estava mandando. E aí a gente estava vendo ali vários contextos, né, dos universitários, do hospital, da família. Então, eles pegaram e foram ali fazer a aprendizagem expansiva, né? Colocar todos aqueles sujeitos com o objetivo de que a qualidade da saúde da criança fosse melhorada. E aí ele trouxe as comunidades para serem visadas para esse sentido. Né? E aqui são as minhas referências. Muito obrigada.